começo uma missão extremamente difícil, né? Falar 15 minutos, né, para um trabalho que é feito com relação ao meio ambiente, que muita gente, principalmente aqui de Jundiaí região, conhece, em tratamento de animais, em recebimento de animais silvestres, mas, na verdade, nós trabalhamos com conservação. Então, o nosso olhar ele tem que ser muito maior, muito mais abrangente, muito mais clínico de muitas maneiras, mas também a gente tem que olhar longe sempre para poder enxergar, né? Buscar uma visão de futuro e principalmente de um futuro que tenha alguma chance. O que um olhar nos diz? Observem, né? Isso aí não foi só colocado aí para ilustrar a minha fala aqui, né? Mas eu procurei pegar alguns olhares que dentro da história, muitas vezes, nós, né, e eu vou falar nós, tanto para o passado como na atualidade, não percebemos. Olhamos, né, vimos, admiramos até os olhares aí, magnânimos muitas vezes. Opa, obrigado. Mas não percebemos o que esses olhares poderiam significar para as nossas vidas. Em nossas vidas, em termos de país, de humanidade e de, também falando aí, meio ambiente, né? Então, a gente tem uns olhares do passado, que a gente sabe o resultado, né? Está aí a história para nos contar, e uns olhares do presente, que ainda está sendo escrito, né? Nós não sabemos para onde vai dar isso. Imaginamos, não queremos imaginar o pior, mas tudo indica que não são bons olhares aí de futuro, né? Por outro lado, nós temos olhares que nos trazem uma serenidade, um olhar de esperança, um olhar de determinação. Não sei se todos se lembram, né? Essa menina, já uma moça aí, Malala, ela foi ferida num atentado feito pelo Talibã. Ela é paquistanesa e menina, estudante. Isso é o traje, né, para os radicais do Talibã. Então ela foi baleada, quase morreu, mas se recuperou e ela conseguiu superar tudo isso, inclusive ganhou um prêmio Nobel, levando, né, na determinação, um propósito e uma bandeira que é a educação, principalmente para as meninas muçulmanas, né, de países mais radicais. Aí. Por outro lado, nós temos a modernidade geral, né? Nós temos uma possibilidade de olhar o tempo inteiro, como esses jovens, mas sem ver. Nós não observamos, né? A gente repara muito, e nós trabalhamos com muitos jovens o tempo todo na formação que a gente faz de estagiários, de voluntários, e a gente vê o telefone na mão, a tela correndo, né? E a pouca informação absorvida de tudo aquilo que vai sendo passado. Então, isso é uma preocupação, porque você tem hoje um acesso fabuloso, como não tinha lá na década de 40, como não tinha mais para trás, né, naquelas outras figuras que nós mostramos, mas você tem acesso a informações fantásticas, em segundos, né, em milésimos de segundo, você consegue levantar essas informações, mas muito pouco disso acaba sendo absorvido, tamanha voracidade que as pessoas ficam buscando, né, fixo ali no seu olhar, na telinha,
qualquer coisa, né? Na realidade, talvez nem saiba o que estão buscando. Fica olhando, passando. E isso a gente fica nervoso o dia inteiro, né? Porque você manda uma mensagem para alguém lá dentro do trabalho e você vê que a pessoa viu, mas ela não entendeu nada, ou não passou tão rápido aquilo que ela não absorveu o que deveria ser feito ou o que a gente está pedindo. Então, isso é uma preocupação de como, né, mediar isso dentro da nossa atualidade e dentro do futuro que a gente está esperando construir. Aí eu tentei buscar uma ajuda e encontrei esse pequeno poema do Pedro Bial, um jornalista que todos conhecem, né? Que eu acho que sintetiza um pouco o que eu quero dizer para vocês. Às vezes, o que precisamos está tão próximo. Passamos, olhamos, mas não enxergamos. Isso é uma realidade que acontece. Se a gente fizer uma retrospectiva da gente mesmo, nós vamos ver que isso é uma realidade constante, né? E eu colocaria até esse não enxergamos, a gente até se habitua, principalmente em situações de miséria, em situação de degradação, em situação de ambiente detonado, né? E a gente vai se acostumando. Por isso que não basta apenas olhar. É preciso saber olhar com os olhos. E os olhos são uma ferramenta extremamente importante para nós, né? Dentro dos sentidos que nós temos. Mas nós temos que enxergar com a alma. Nós temos que apreciar com o coração. O primeiro passo para existir é imaginar. E o olhar ajuda muito isso, né? A gente olha e fica imaginando coisas, né? O segundo é nunca se esquecer de que querer fazer é poder fazer. Basta acreditar. Então, acho que aquele exemplo da Malala, né, que sofreu tanto, ele cabe também muito dentro desse pequeno poema. E é a partir daqui que eu vou tentar construir essa narrativa com vocês, né, da nossa preocupação ambiental, do nosso olhar para a questão ambiental. Porque muitas vezes a gente olha uma paisagem como essa, fabulosa, riquíssima, que deixa a gente assim, viajando, né? Imaginando coisas ali, de tudo que é maravilhoso. Mas será que a gente enxerga, né? E quando eu falo a gente, não só nós aqui, mas aqui eu estou colocando um olhar do administrador público, né? De um político, de um empresário, de uma pessoa que busca locais como esse para a sua atividade econômica ou para a sua atividade sei lá do quê, né? Mas o que nós enxergamos aí? Muita gente enxerga possibilidade de riqueza, possibilidade de exploração, que não deixa de ser verdade desde que bem feita. Mas o que eu queria dizer é que aquela visão econômica, ela leva econômica no mau sentido, hein, pessoal? Por favor, vão filtrando também o que eu falo aqui, para não ficar um negócio muito, nossa, que radicalismo, né? Não é isso. É que a gente precisa encontrar um meio termo. E para isso nós precisamos enxergar melhor. Para isso nós precisamos entender melhor toda a situação em que a gente se encontra num determinado momento e entender melhor tudo que compõe um determinado ambiente onde nós estamos promovendo uma intervenção. E não é esse tipo de intervenção que a gente deveria fazer, porque o resultado é esse, né? É um resultado que destrói, é um resultado que não cria futuro, não é um resultado que a gente vê lá na frente, né? Com aquela visão interior que nós deveríamos ter. Nós só vamos ver por aqui pelos nossos olhos da ganância. Nós só vamos enxergar pelos nossos olhos da ambição mesmo, né? Não se importando com mais nada. Não se importando com aqueles que não querem nos olhar, né? Com aqueles que estão procurando ficar o mais longe possível dos nossos olhares, né? Porque já conhecem o resultado de centenas de anos atrás
do que um olhar de cobiça, de ganância pode fazer. Então, o respeito aos povos da floresta, o respeito aos animais, o respeito às plantas, ele não existe por conta de um olhar extremamente ganancioso que a gente tem, né, sobre uma área como aquela que nós mostramos anteriormente, sobre aquela riqueza. Podemos ter um olhar econômico, claro que nós podemos, mas nós não podemos dissociar, mesmo assim, do que pode existir, ou do que podemos encontrar nesse local que nós temos uma exploração econômica. Por isso que a exploração também econômica tem que ser feita com cuidado, com atenção, com outro olhar, né? E não com um olhar extensivo como esse, um olhar que vale tudo, né? E aí passa avião jogando herbicida, jogando fungicida, tudo que possa imaginar, e quem tiver aí embaixo que se cuide, né? Mas nem sempre isso é possível. E aí o resultado também é muito triste, né? O resultado é desastroso e é um resultado que, muitas vezes, leva a uma destruição que não tem volta. E nós temos o olhar da perplexidade, né? Aqueles animais que nos olham, aí é o contrário, né? Aquela foto inicial da floresta, somos nós olhando a floresta e aquilo que ela pode nos oferecer, e aí é o olhar inverso. Os seres que habitam essa floresta ou esse meio ambiente, nos olhando e dizendo: o que eu posso esperar de vocês? E esse olhar, vocês não sabem como dói, né? Quando a gente recebe um animal ferido, um animal que foi acidentado, entre aspas, ou foi caçado deliberadamente, e cai na mão dos nossos técnicos, e você vê o olhar de sofrimento, o olhar de, muitas vezes, pedindo ajuda, realmente pedindo ajuda, né? Num último esforço, que muitas vezes é o último esforço daquele animal, porque ele não vai sobreviver. Isso é muito triste, né? Porque a gente não está criando um futuro nem para eles e muito menos para nós. Por conta disso, há muitos anos a gente desenvolve um projeto chamado De Olho nos Rios. É um projeto que não tem o olhar passageiro, não busca ter um olhar passageiro, mas busca integrar as comunidades na gestão participativa de recursos hídricos, mas tendo os recursos hídricos, a água de um córrego, a água de um rio, de uma nascente, mas como uma linha de trabalho para que a gente possa ter as ações ambientais sendo feitas, seja para conservação ou recuperação de florestas, seja para a gente trabalhar a questão de animais silvestres, e ali no cantinho tem um lobinho ali, seja para a gente ter as comunidades envolvidas e trabalhando para a geração de renda, para que possam realmente ter uma melhor qualidade de vida, fazendo com que o ser humano integrado ao meio ambiente que ele vive, seja um meio ambiente natural, seja um meio ambiente como esse que nós vivemos, com todas essas interferências que a gente pode ter nesse meio ambiente, né? Ele possa entender o papel dele. E não é um papel fácil, porque muitas vezes nós não enxergamos o nosso espaço. Nós não enxergamos qual é a nossa ação que deve ser realizada, ou não queremos enxergar, o que é pior, né? Mas esse projeto ele busca levar as pessoas a uma série de interações comunitárias, desde a geração de renda, como a gente vê em algumas dessas fotos, até buscando a melhoria da qualidade de vida, né, através de saneamento rural, melhorar a capacidade produtiva de água dentro das propriedades rurais, como as bacias de captação, levando os jovens a discutirem os seus problemas, e não vamos chamar de problemas, né, principalmente para aqueles jovens, mas nós levando a eles pensarem nas questões que envolvem a sua família,
seus amigos, a sua comunidade ou seu grupo social, de uma forma que eles possam, por eles, enxergar, de novo, enxergar com os olhos interiores qual é o papel que ele tem para um futuro de médio, longo prazo. É uma responsabilidade muito grande quando você intervém, né? Quando você se adentra a um grupo, a uma comunidade e começa a discutir, levando algum tipo de informação. Por quê? Porque você corre o risco de cima para baixo, né, tá levando coisas completamente alheias àquele que aquelas pessoas anseiam. Por isso a gente discute muito, por isso que eu falei no início, que é um trabalho de fazer com que as pessoas tenham uma participação, interajam entre elas e vejam, né, quais seriam as questões a serem levantadas de meio ambiente para que isso possa ser mudado de alguma maneira. Através delas, né, através de uma atitude interior, individual, e através do coletivo, após essas discussões, após as propostas que vão surgindo. Esse é um resumo desse trabalho. Esse é um resumo, um pouco, das ações que a Associação Mata Ciliar faz, que a gente faz dentro de um trabalho, como foi falado aqui, na minha profissão como engenheiro agrônomo. Mas, mais do que isso, a gente gostaria que isso fosse uma ação coletiva maior, né? Que a sociedade como um todo abraçasse a ideia e o propósito de enxergar qual é a minha realidade e não fazer de conta, né? Passar aos olhos só simplesmente um olhar por cima e não aprofundar nas questões que estão nos afligindo hoje. Nós estamos vivendo um momento muito sério, né? Eu tenho sempre falado, quando a gente trabalha com professores, que essa geração de primeiro ciclo aí que eles estão trabalhando hoje é a primeira geração que está vivendo e vai viver as mudanças climáticas que nunca o ser humano viveu. E nós não temos um retrocesso aí para buscar informação. Nós não temos um arquivo de como fazer para viver isso que nós estamos vivendo daqui para frente. É isso que eu gostaria de deixar para vocês. É esse olhar que eu gostaria que vocês tivessem para a nossa sociedade, para as pessoas que nos cercam e para as gerações que vêm aí. Então, muito obrigado.